O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, rebateu os ataques que recebeu na manifestação bolsonarista pela anistia. Bom, a manifestação foi realizada ontem em São Paulo e criticou a centralidade do tema. O Hugo Motta criticou a centralidade desse tema no debate político brasileiro. Reportagem de Carol Rosito. O presidente da Câmara disse que não é censor de pautas, defendeu a correção de excessos nas penas e a pacificação do país, mas deixou claro que não garante prioridade à anistia. Essa não é a pauta única do Brasil. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só. É uma música de uma nota só. Não, não é isso. O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Motta disse também que o perdão aos condenados pelos atos golpistas não pode aumentar ainda mais a tensão entre os poderes. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. O presidente da Câmara quer que a anistia também seja debatida com o Executivo e com o próprio STF, principal alvo dos ataques dos discursos de aliados de Bolsonaro no último domingo na Avenida Paulista. O ex-presidente levou 7 governadores de direita e diversos deputados e senadores. Foi o segundo ato convocado em menos de um mês para tentar convencer o Congresso a apoiar a pauta. O PL, partido de Bolsonaro, precisa de 257 assinaturas para pautar a urgência do projeto da anistia. Mas dirigentes do Centrão avaliam que não há apoio popular suficiente para a aprovação da proposta. O diagnóstico feito por eles é de que a pauta está hoje concentrada na direita e que não tem empolgado eleitores moderados. Como forma de pressão, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, promete divulgar uma lista com o nome e a foto dos deputados indecisos e daqueles que assinaram o projeto. O objetivo é indicar aos eleitores quem deve ser cobrado para que a anistia avance na Câmara. Murilo e Aragão, você consegue identificar afinal o que Hugo Motta quer? Olha, ele não quer tomar a decisão sozinho, primeiro porque a Câmara dos Deputados, apesar do predomínio do presidente, ela opera debaixo de consenso, né? E o consenso vem do Colégio de Líderes. Ele não vai tomar uma decisão que não tenha o suporte da maioria do Colégio de Líderes. E ele, claramente, pelas suas manifestações, não demonstra sentir apoio suficiente para avançar com esta pauta. William. Como é que está isso, Daniel? Qual é o último estado da coisa? Concordo e reforço, William. O PL diz ter mais de 300 votos potenciais, apoios para pautar, votar e aprovar o pedido de urgência e depois o mérito. O governo ironiza, duvida muito disso. Fato é que as manifestações não conseguiram virar a bússola. Houve lá milhares de pessoas na Paulista? Houve, mas já é a segunda manifestação seguida. E ela não conseguiu trazer para a rua ou levar para a rua aquelas pessoas que estão mais afastadas da política, que vão às urnas de 4 em 4 anos, mas não querem esse tipo de envolvimento tão constante. O que o Hugo Motta quer, além do espírito de consenso mencionado pelo Murilo de Aragão, quer um foco também em outras pautas. Economia tem aí o imposto de renda, educação tem o Plano Nacional de Educação. E segurança pública vai chegar no Congresso a PEC da segurança amanhã. O que ele não quer é ficar refém da anistia. O Caio, evidentemente que o Hugo Motta não parece entusiasmado com essa agenda, a agenda da anistia. Até aqui, o que a gente chama de forças bolsonaristas não foram capazes de mobilizar setores mais, digamos, fora desse próprio segmento? William, essa agenda da anistia, não foram capazes, William. A agenda, ela é vista, assim, todo bolsonarista é de direita, mas nem todo mundo de direita é bolsonarista. E essa máxima, ela se insere nesse contexto da anistia. As lideranças, a elite política do Brasil não comprou ainda essa agenda, dificilmente comprará num curto prazo, talvez num médio e longo prazo. Por quê? No ponto de vista externo, tudo que está acontecendo aí no mundo e Brasília discutindo saídas para o Brasil em meio
ao tarifaço, a todas as questões da guerra comercial mundial. E do ponto de vista interno, a grande agenda do ano legislativa e política é o imposto de renda. Por quê? Porque o Lula apresentou, é uma agenda popular, populista, e a direita e o centro querem abraçar também para pelo menos compartilhar os louros dela. Tanto que o relator é o Arthur Lira, sujeito de direita, o Ciro Nogueira, presidente de um partido de direita, bolsonarista, principal ministro do Bolsonaro, apresentou uma proposta, uma emenda alternativa, justamente para não deixar que o Lula domine essa agenda. Ou seja, na escala de prioridades, tem o mundo com a guerra comercial e tem Brasília e o Congresso, a esquerda e a direita, focados no PL do imposto de renda. E a segurança pública chegando amanhã é a grande preocupação do brasileiro. Ou seja, tem uma avaliação de que o PL da anistia beneficia muito menos gente do que, por exemplo, os impactos da guerra comercial no Brasil e no mundo e principalmente do imposto de renda também. Quando a gente olha para setores da economia, eles tiveram um entusiasmo muito grande lá atrás, na eleição, na única eleição de Bolsonaro até aqui 2018, tiveram um grande impulso em partes do governo. Há, por parte das fontes que você normalmente tem contato, qualquer interesse na questão da anistia, Thaís? Não, não há, pelo contrário. Eu vejo, o que eu vejo é assim, há críticas sobre a dosimetria do STF, a forma como o STF está tratando os julgados, né, de formas diferentes, mas a anistia não é uma conversa. Hoje eu perguntei para um empresário, um executivo importante aqui, que é bastante ouvido em São Paulo, porque aquela fotografia dos 7 governadores chamou muito a atenção, né? E eu perguntei exatamente isso, se nem o fato de terem 7 governadores lá apoiando essa pauta, se achava que faria sucesso, né? Não, a resposta é categoricamente não. Falou, o que a gente quer saber agora é o seguinte, qual desses 7 aí é que vai sentar na cadeira principal no ano que vem? E qual a agenda que ele vai assumir? Certamente a agenda da anistia não é uma agenda que interessa o setor privado agora, não está nas prioridades. Não, eu tenho uma percepção de que, a despeito da rua não ser suficiente para pressionar uma aprovação ou que o Hugo Mota paute, ela surte algum efeito. E eu tenho uma impressão de que está sendo construído, esse é um movimento muito incipiente, um caminho do meio a ser liderado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se a gente considerar a anistia é punição zero, ok? Então ninguém é punido. O Supremo não quer isso. E nem o Centrão quer se indispor também com o Supremo. Mas o Supremo já tem dado sinais, e o caso da cabeleireira, do batom, foi muito claro nisso, de transformar uma prisão que era abusiva, porque era uma prisão estendida, uma prisão preventiva de 2 anos estendida, convertida numa prisão domiciliar. E já começam a chegar no Supremo Tribunal Federal alguns pedidos de revisão de pena. Então, ali sim, talvez possa estar um caminho do meio para nem a anistia, com punição zero, nem uma punição extremada de 15, 17, 20 anos para cada um. Você aplica uma revisão da pena, reduzindo aí para 2, 4, 6 anos. A saída seria alterar a dosimetria. Isso, exatamente. É o que eu sinto que pode ser uma solução para essa questão toda, e o Hugo Mota dá a dica de uma solução dos 3 poderes. Agora, o que isso significa, Murilo, do ponto de vista do empenho político das forças bolsonaristas em torno dessa plataforma? Quando a gente conversa, por exemplo, com senadores como Ciro Nogueira, como você mesmo disse, tem uma expressão grande dentro dessa ala da direita. Eles continuam, pelo menos em público, absolutamente aferrados à ideia. O candidato é Bolsonaro. Se não for ele, coisa que eles quase se recusam a admitir, será alguém indicado por ele, e a plataforma da anistia condiciona as tratativas dentro do que se poderia chamar do grande espectro de centro-direita no Brasil. Como é que fica? Olha, William, a questão ela é muito sofisticada. Primeiro porque a boa parte do mundo moderado acha que o Supremo age com excessos. Isso é um ponto que a nossa Faria Lima reconhece e fala. O segundo ponto é que esse mundo moderado entende que tudo que aconteceu em 8 de janeiro foi produto de uma sequência de decisões absurdas e que não deveriam ter sido tomadas. Porém, então, é aquilo que a Thaís disse, é verdade que o mundo empresarial e a Faria Lima quer saber quem é que vem
como candidato a presidente, representando um modelo econômico mais sofisticado, mais avançado, mais progressista, mais voltado para a iniciativa privada do que o que está agora. Então, eles veem essa situação até, de certa forma, como uma questão interessante. Vale para o bolsonarismo insistir, porque é a forma de dar ao ex-presidente cacife político para influir na decisão da escolha do candidato e do seu espaço político no próximo governo. Então, por isso que eles vão insistir, no caso, os bolsonaristas, na tese da anistia e da candidatura do presidente, mesmo sabendo que adiante o que vai acontecer é a escolha de um candidato, e esse candidato, o que se espera no mundo econômico é que seja alinhado com pautas modernas para a economia do Brasil. William. Essa imagem que a Thaís trouxe e o Caio desenvolveu em torno dela, o Murilo também falou disso, os 7 governadores no alto, ali, na Avenida Paulista, Daniel, tem ou não tem peso político, afinal? E se tiver, em que direção? Peso político sobre o Congresso para falar de anistia? Exatamente. William, eu vou trazer aqui uma alegoria que é mais próxima da realidade do que o carro de som na Avenida Paulista. Pensa num deputado do PSD. O que mais a gente pode pensar como centrão no interior de Minas Gerais, por exemplo. O eleitor fanático do bolsonarismo, ou o eleitor fanático do petismo, não vota nesse deputado do PSD. Não votará se ele apoiar a anistia e não votará se ele negar o apoio à anistia. Ele não vai seduzir o petista e não vai seduzir o bolsonarista. Ele vai seduzir um outro tipo de eleitor que ainda tem muita presença na urna, que quer algum resultado ali para sua paróquia, para o seu feudo, né, do deputado. Então, ele tem que calcular muito bem, antes de comprar uma pauta política que é distante da realidade do seu eleitor e que, principalmente, tem que ser vista como difícil de emplacar no mundo pragmático. A gente está falando aqui de Hugo Mota. Se esse projeto passar na Câmara, ele tem imensa dificuldade de passar no Senado. Se ele passar no Senado, ele vai ser vetado pelo presidente da República. E se o veto for derrubado, ele será declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, esse deputado do Centrão também, ele percebe que é uma imensa carga de energia que ele está depositando nisso para, no final das contas, ter um nada. E tanto que tem muitos bolsonaristas em torno do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que são contrários a essa agenda, ser a agenda prioritária do bolsonarismo. Tem questionamento, sim, dentro do bolsonarismo, se não deveria, por exemplo, ser, em vez de anistia já, um fora Lula, né? Por exemplo, ali já mirando para 2026. E a minha percepção é que os governadores estavam lá, em parte sim, acho que todos concordam ali com a agenda de anistia, mas muito por agenda individual de cada um, porque eles precisam do apoio do bolsonarismo. O bolsonarismo tem um núcleo duro ali de 25% do eleitorado, que qualquer um dos 7, 4 são pré-candidatos a presidente. Ratinho, Tarcísio, Zema e qual que é o outro? Caiado. E o Caiado, claro. Então, ninguém vai adiante ali, E em 26. Sim. Ninguém consegue muito adiante sem o apoio do bolsonarismo. E se hoje a agenda oficial do bolsonarismo é anistia já, eles precisam estar ali naquele palanque, muito por uma agenda individual também. Murilo, Quer dizer, no final você está dizendo que pareciam 7 dançarinas de um cabaré ali tentando seduzir o rapaz endinheirado, né? 7 dançarinas do cabaré tentando reduzir o rapaz endinheirado. Eu vou me silenciar. 7 governadores ali apelando por um apoio. Né? Eu vou me silenciar completamente depois desse... Daria para fazer um programa com a Amazônia. Murilo, desponta algum nesse grid dos 7 que estavam lá como eventual favorito? Olha quantos condicionantes eu estou colocando aí, que eu sei que a pergunta é especulativa, mas ela está na cabeça de todo mundo, Murilo. Daqueles que estavam lá em cima, você apostaria em qual cavalo ali? Olha, o preferido do mundo político do centro e da direita é o governador Tarcísio de São Paulo, sem dúvida, é ele. Agora, ele também tem um desafio grande de abandonar
uma posição favorita para ser reeleito ao governo e de São Paulo, e isso é uma decisão muito delicada. Então, vamos dizer assim, se todos concordassem que ele é o grande nome, se os 7 ou os 6, em torno da negociação política mais Bolsonaro considerassem que o Tarcísio é um nome, ele é o nome. Enfim, agora também é uma decisão dele, né, como governador e favorito para ser reeleito. Os outros, buscam, se posicionar como alternativas de segundo plano à negativa de Tarcísio de concorrer. Agora, há também a possibilidade que alguns, como o Caiado, decidam concorrer por si mesmos e digam: olha, o primeiro turno será uma espécie de prévia do centro e da direita, e quem chegar no segundo turno contra o Lula vai ser o candidato de todos. Então, isso também pode acontecer. Então, idealmente, ou seja, num cenário ideal para o centro e de centro-direita, seria um grande acordo em torno de Tarcísio como o candidato, e ele sairia em abril do ano que vem para disputar e ser o candidato de todos. Agora, entre hoje e abril, muita água vai rolar debaixo da ponte e os outros também vão se posicionar. E também é importante ver como se desenvolve a popularidade de Lula, que isso é um fator também importante para a tomada de decisão desses potenciais candidatos ao governo, William. Murilo, Desculpe, à presidência, William. a presidência não está certo, Murilo, eu entendi.